Fala galera, hoje a gente vai falar sobre as principais pegadinhas de contrato das locadoras, tá? Quando se trata de carro por assinatura, a gente tá falando de um contrato bem extenso, bem complexo, né? E a Bikecar conhece bastante de contrato, e eu não falo de um contrato ou outro, eu falo do contrato das locadoras no geral. Hoje a gente trabalha com mais de 10, então a gente traz esse panorama interessante do mercado para você, para evitar que você caia em qualquer tipo de pegadinha. Porque pra gente é muito importante com que você conheça o contrato que você está assinando. Então a gente gosta sempre de trazer os principais pontos, citar ali aquela relação que vai fazer diferença é você conhecer do seu contrato. Quando a gente fala de assinatura de carro, a gente fala ali de um veículo 0 km que vai ser fabricado para você do jeito que você contratar. Cor, final de placa, versão, enfim. Carro zero, todos os custos operacionais inclusos, então IPVA, licenciamento, revisão, seguro, troca de pneus, assistência 24 horas já estão ali dentro. E você não tem que desembolsar um calção, uma entrada, nem nada do tipo. Beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando a gente fala de contrato de assinatura, pode ser que a gente te apresente alguns pontos que possam ser cruciais para a sua assinatura ou não de contrato. E esses pontos cruciais, eles alteram de locadora para locadora. Sem muita enrolação, eu quero trazer aqui os principais pontos que a gente tem que ter muita atenção no nosso contrato de carro por assinatura. Primeiro ponto, danos da natureza. Então é importante sempre a gente checar se a cobertura do seguro ela abrange danos da natureza. E o que eu quero dizer com danos da natureza? Queda de árvore, enchente, chuva de granizo, então toda essa relação que pode danificar o veículo naturalmente, né? Quando eu falo naturalmente, eu quero deixar bem explícito a relação de, por exemplo, tem uma enchente, eu tô com o meu carro, eu bonitão vou passar com o carro de enchente porque eu quero atravessar e vou chegar do outro lado, não vai acontecer nada. Se der um pau no carro, eles têm como saber se foi dano de fato natural ou se foi o motorista que causou isso ao veículo. Então isso é bem importante. Se você já foi vítima alguma vez de algum desse tipo de dano da natureza no seu veículo, talvez seja interessante você considerar essa proteção no seu contrato. É importante ressaltar que na maioria das locadoras eles não cobrem danos da natureza. Então converse com o consultor, entende com ele se essa locadora que eu estou fechando tem, se não tem, quais que tem, a gente consegue buscar uma aprovação nessas locadoras que de fato cobrem aquilo que eu preciso. É de fato essencial? Eu vou deixar de assinar um carro por causa disso só? Às vezes não, né? Então sempre colocar isso na balança é muito interessante. Segundo ponto, franquia para roubo ou perda total do veículo. Muitos clientes se surpreendem ao descobrir que na assinatura, em muitos casos, muitas locadoras acabam cobrando uma franquia de coparticipação para casos de PT e roubo. Isso acontece porque antigamente clientes que se deparavam com uma situação onde a multa rescisória ia acabar sendo bem alta, eles optavam por forjar um roubo do carro, né? Como eles estariam isentos de uma franquia, eles não iam conseguir pagar a multa, forjavam esse roubo, finalizavam o contrato. Hoje não é assim que funciona. Então, com a franquia de coparticipação, em casos como esse, você acaba isentando a locadora em muitos casos, né? A pessoa fica com o pé atrás de fazer isso, obviamente, porque tem que pagar de qualquer jeito, né? A franquia de coparticipação. Obviamente que a gente sabe que em seguros autoconvencionais isso acaba não acontecendo. Então, essa acaba sendo uma das únicas diferenças que a gente tem ali de uma proteção veicular que uma locadora coloca no veículo para um seguro autoconvencional que a gente encontra aí para um carro de fato comprado para uma pessoa física. Terceiro ponto, vidros, faróis, lanternas e retrovisores. Já pensou em ter que pagar do próprio bolso para consertar um retrovisor quebrado? Em alguns contratos isso é realidade, tá? Com algumas locadoras você não encontra a cobertura desses itens no pacote básico e seja necessário talvez contratar uma cobertura mais completa, caso veja necessidade. Quarto ponto, aferição da franquia de quilometragem. A maioria das locadoras realiza a aferição no final do período do contrato e está tudo certo, sua quilometragem é acumulativa durante todo o período. Mas algumas locadoras possuem uma política divergente com relação a isso. Algumas fazem a cada revisão, né? Então, entregou o carro na revisão, é feita a aferição, se ultrapassou, é cobrado um valor, né, valor proporcional ao que você deveria ter rodado com relação ao que você contratou. Algumas outras podem aferir a qualquer momento. Isso é importante checar porque está sempre no contrato.
Então, se a locadora pode realizar a aferição a qualquer momento, eles também podem cobrar a qualquer momento. Ou seja, se você não souber quando e como a sua quilometragem é aferida, você pode ser surpreendido por cobranças inesperadas. Quinto ponto, carro reserva. Nem todas as locadoras te oferecem o carro reserva. O que é o carro reserva? É aquele carro que você vai precisar caso o seu veículo da assinatura fique parado por muito tempo numa revisão ou numa manutenção corretiva. Então, caso tenha acontecido algum acidente, tenha uma batida, precise ser feita uma manutenção, algumas locadoras simplesmente te deixam na mão e não te ofertam um carro reserva. Sexto ponto, manutenção corretiva por desgaste natural. Embreagem, pastilha de freio, itens como esse que se desgastam naturalmente com o tempo, podem não ser cobertos pelo seu contrato. Então você pode acabar pagando caro por uma manutenção que, em teoria, deveria ser coberta pela locadora. Sétimo ponto, taxa administrativa para multas de trânsito. As locadoras, a priori, então a maioria esmagadora vão cobrar sim uma taxa administrativa para uma multa de trânsito. O que isso significa? Que a locadora vai realizar todo o processo de trâmite daquela multa. Então você não vai ter que se envolver com nada do tipo, apenas fazer o pagamento. E por conta de todo o processo e toda a força e mão de obra que eles têm que destinar a isso, eles acabam cobrando uma taxa administrativa, normalmente proporcional ao valor da multa. Oitavo ponto, guincho e transporte. Caso o seu carro quebre longe de uma oficina credenciada, você pode pagar caro por isso. Algumas locadoras cobrem até X distância de uma oficina credenciada. Então, se seu carro tiver quebrado a mais do que essa distância que está prevista em contrato, você pode ter que pagar integralmente e nem eles cobrirem aquele valor naquela distância que eles já cobririam, caso o carro tenha sido quebrado nesse raio. Outro ponto, é importante a gente estar sempre a par e entender o que vai acontecer caso o nosso carro quebre, o guincho busque e para onde que a gente vai. A locadora vai disponibilizar um táxi, um transporte, a gente vai junto com o guincho, a gente vai dentro do carro. Então, obviamente, um outro ponto que a gente tem que olhar, tem que estar sempre atento aí no contrato. Beleza, Gabriel, já entendi os principais pegadinhas de contrato, mas como que a Bikecar me ajuda com isso? Bom, a Bikecar, por ser uma plataforma e ter mais de 10 locadoras no portfólio, a gente consegue trazer essa transparência diferenciada. A gente consegue garantir que todos os pontos que você julga ser prioritário no contrato vão estar de acordo. Essa transparência da Bikecar te poupa muita dor de cabeça nos seus 1, 2, 3, 4 anos de contrato. Obviamente que tudo depende das locadoras que vão aprovar ou não o seu cadastro. Mas nosso objetivo, de fato, é encontrar o contrato que melhor se adequa com o seu perfil. Obrigado para você que ficou até aqui no vídeo comigo. Só me ajuda com uma coisa. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação parecida com essa ou se você tem alguma dúvida com relação a todos os pontos que eu trouxe ou de mais pontos de contrato que eu não trouxe aqui no vídeo. Gostou desse vídeo? Deixa seu like e se inscreve no canal para mais dicas sobre o mercado de assinatura de veículos. E se você quer evitar todas essas pegadinhas, fale com um de nossos consultores.